Sergipe está entre os 9 estados que apresentam tendência de alta nos casos de síndrome respiratória aguda grave associados à Covid-19. Os dados são do boletim Infogripe da Fiocruz e se referem às notificações feitas ao Ministério da Saúde até o dia 25 de janeiro. A repórter Jéssica Cruz tem mais informações sobre este assunto. Olha, realmente esse é o momento de fazer um alerta, chamar a atenção da população, porque dos casos de síndromes gripais do nosso estado, mais de 50% são justamente por conta de Covid-19. Sobre esse assunto, eu converso com o Marco Aurélio, ele que é diretor de Vigilância em Saúde da Secretaria de Estado da Saúde de Sergipe. É um número elevado que chama a atenção, mas ainda assim é um quadro bem melhor do que em anos anteriores? Sim, a gente não pode comparar esse número com os anos, da emergência em saúde pública, quando o vírus da Covid ele emergiu, e teve a ampla transmissão. Hoje a gente tem ele como um vírus endêmico, quer dizer, um vírus que ele circula durante o ano todo. Em alguns períodos ele tem esse pico, e isso às vezes acontece 2, 3 vezes por ano, é o comportamento que a gente tem tido da Covid, e quando ele aumenta, muitas pessoas adoecem, mas principalmente tem afetado muito os extremos de idade e as pessoas com comorbidades. Então, além do adoecimento, que tem sido quadros, na maioria das vezes, gripais, parecendo o vírus da gripe, por isso que é altamente confundido, mas a gente tem tido em pacientes mais idosos ou pessoas com outras doenças, casos mais graves. Sem falar das subnotificações, porque as pessoas não procuram mais a unidade de saúde ou um hospital, né? Sim, o número hoje, ele não dá para a gente comparar como era feito no passado, quando toda pessoa que tinha sintoma respiratório procurava o hospital. Hoje, como a gente tem muita gente com sintomas muito leves, não procura a unidade de saúde, pensando ser um resfriado comum, uma gripe, porque a maioria tem se manifestado dessa forma. A gente acaba tendo um recorte dos casos graves, Aquelas pessoas que procuram serviço de saúde, que precisam de uma oxigenoterapia, ou que precisam de um medicamento complementar. Então essas pessoas acabam sendo as pessoas que são testadas. Então a gente tem esse recorte, a gente entende que também esse recorte ele é feito para os outros vírus respiratórios. Os outros vírus respiratórios a gente sempre precisa do PCR, que é um exame feito no LACEN para ter o seu diagnóstico, enquanto a Covid a gente tem o PCR, que é muito importante ser feito para ver quais são as variantes que circulam, mas a gente tem o teste antigênico, e por isso a gente acaba isolando ele com mais facilidade. O senhor falou sobre um grupo prioritário que acaba frequentando mais esse hospital com um caso grave. Nós temos alguns óbitos e 78% desses óbitos, desses casos, por Covid. São pessoas que não tomaram a vacina ou que mesmo com a vacina elas tiveram um quadro complicado. Então a gente tem prioritariamente idosos, e ainda mais os idosos mais idosos, aqueles acima de 75, de 80 anos, ou que não se vacinaram ou que tomaram sua vacina incompleta. A gente sabe que a vacina da Covid ela não precisa mais todo mundo ficar atualizando, mas o grupo de idosos é importante, que semestralmente atualize, Pelo menos é o conhecimento científico que a gente tem nesse momento, que a imunidade no idoso ela é muito transitória. Então, tanto esse grupo como aqueles grupos mais vulneráveis, que têm doenças pulmonares crônicas, imunossuprimidos, é muito importante que mantenha essa vacina em dias para que tenha imunidade suficiente para não desenvolver formas graves. Além da vacina, que todo mundo também, se estiver com algum resfriado, tome um cuidado, use a máscara, que é indispensável também nesses casos. Sim, a vacina protege das formas graves, mas é fundamental que a gente entenda que as doenças respiratórias, a gente está falando da Covid, mas qualquer vírus respiratório pode causar casos graves, seja influenza, o causador da gripe, o vírus sincicial respiratório. Então a gente sabe que nesse primeiro semestre a gente tem uma variação, Agora a gente está falando que tem aumento de casos de Covid, mas a gente sabe que daqui a pouco vai aumentar o vírus sincicial respiratório, em seguida aumenta o vírus de influenza, o vírus da gripe. Então esses vírus eles circulam, de forma sazonal durante o ano. Muito obrigada pelas informações. Voltamos ao estúdio.